Vamos lá, dando sequência então ao nosso projeto de servidor de documentos fiscais. A próxima etapa, como eu havia comentado aí no último vídeo, foi sobre a camada de segurança. E aí, usando a IA, a gente trouxe o conceito de tokenização, tá? Junto com o processo de hash e também com o processo do OTP. Eu já vou explicar aí essas camadas para vocês. Legal? Vamos começar aqui falando sobre os DAOs, né? O acesso aos dados. Então, foi criado uma camada para controle da criação dos usuários. O que é o usuário, o Denis? Nós vamos ter aí também o super admin, que vai ter acesso a tudo, e também podemos ter outros usuários para ter acessos específicos para a empresa, tá? Isso é uma questão aí de necessidade, de repente, para evoluir para algumas outras funções um pouquinho mais operacionais, tá? Então a gente já deixou esse aqui pronto. Lá no banco de dados nós já tínhamos, né, a tabela aqui de usuários, aonde eu consigo vincular, né, um login e senha para uma determinada empresa, tá certo? Depois eu vou explicar com mais profundo quando a gente entrar mais na questão aí de configurações, né? Algumas outras coisas que vão ser necessárias aí para o projeto. Por enquanto, a camada ela só existe, tá? Então aqui com o usuário admin eu consigo habilitar, ativar, desativar a empresa, fazer atualização dos dados dela. E o usuário também precisa fazer isso, porque ele não precisa mandar aqui para nós, para a gente fazer a atualização do certificado digital. Por isso que a gente criou essa segunda rota aqui, para permitir que o próprio usuário possa fazer algumas operações. A atualização do certificado dele, por exemplo, né? Então ele vai receber lá o seu código, confirma com o usuário e senha, e aí ele consegue então mandar esse certificado para a gente, para que o sistema possa fazer a atualização. A gente vai ver isso na prática um pouquinho mais adiante, tá? Mas o DAO do usuário, então, já está criado e também já está com a proteção aí do JWT, legal? Outra DAO que a gente criou foi o do OTP. O que é o OTP? Aquela numeração que a gente costuma receber aí de algumas plataformas para validar o nosso acesso. Quando o usuário ele for só tirar um CTOS ou emitir um documento fiscal, né, uma nota fiscal, enfim, do que seja, a gente vai controlar isso por sessão, para não ter que ficar pedindo toda hora o usuário e senha da pessoa. Então a ideia é, o usuário faz essa solicitação, o servidor verifica se ele pode ou não executar essa operação. Se ele estiver dentro do time do OTP, ele consegue fazer as operações. Se isso expirar, o sistema manda para ele um novo código, tá? E aí, a partir desse código, ele tem acesso às demais operações. Então, vou colocar aqui só para vocês verem. Também já criamos uma tabelinha para controlar isso, né? Então, tem o ID da empresa, eu tenho o telefone que está cadastrado e um código hash que, junto com esse token, valida ou não o usuário. Então, não é armazenado aqui nada em banco, né? Tem um hash e o token lá. Se o banco validar, ele passa, senão já bloqueia ali na hora, né? Enfim, trabalhando aí com todas as camadas de seguranças possíveis, né? Sem muita invenção. Tudo isso aqui, pessoal, boa parte aqui do que se cria, o próprio Postgres já gera para gente, sabe? Tem bastante coisa legal aqui que dá para aproveitar. E a IA, com os conhecimentos, com aquelas skills, ela sabe lidar isso muito bem. Bacana? Deixa eu só mostrar para vocês, então, essa primeira parte, como que ela vai funcionar. Subir aqui o servidor. Legal. E tá aqui, ó. Então, o usuário, né? Ele, né, logicamente, o N8N vai tratar ali o ID da empresa, vai pegar o telefone que está sendo feita a chamada e vai mandar essa requisição para solicitar a autorização, né, o código OTP para o usuário. Então, ele mandou, lá o servidor valida, ele gera um novo código, certo? E isso já fica salvo aqui, ó, na parte de OTP, lá no banco. Lá, mandei uma solicitação. Então, eu criei hoje, né, dia 7 às 3 horas, e ele vale
até 5 minutos, tá vendo? Então, ele não pode demorar muito para validar. Então, o que o usuário vai ter que fazer? Ele vai receber esse código e vai devolver, né, para a API a informação. Ó, mandei o código de novo, dei um send. O que a API fez? Ela gerou um Access Token para aquele usuário, para aquela empresa. Tá? Então, a partir de agora, a empresa ela pode emitir, né, fazer a solicitação aí de emissão do seu documento fiscal de forma segura. Tá? Isso aqui vai ficar armazenado lá na seção do usuário para que ele possa transitar sem problema nenhum. E aí, para que isso aconteça, a gente criou, né, a parte do Claims, que justamente faz todo esse trabalho de validação, tá? Isso aqui fica armazenado na seção do usuário, e o contexto que vai definir se ele pode continuar, se deve mandar um novo, se ele é o administrador, se ele é simplesmente um usuário, tá? Tudo isso o controller então faz, né, o roteamento, é ele quem cuida de como que ele vai fazer essas chamadas, e aí a gente tem a camada do service, que de fato são as operações. Então, o token do usuário, o token da empresa, como é que a gente gera esse código UTP, tá vendo? Então, lá no banco fica armazenado, o service é a parte operacional, o controller ali, que é o nosso supervisor gerenciando, mandando essas tarefas para cada um, e a parte do app, que é de fato ali o caminho, né, dando aí o contexto para que as coisas aconteçam. Então, tudo isso, pessoal, nós utilizamos aí uma Unity, que é a MD5, isso aqui é padronizado para Delphi, depois a gente pode compartilhar, uma Unity bem simples, aonde a gente consegue gerar uma constante. Esse aqui é o meu salt, né, ou seja, é o meu código interno, é o meu hash interno, só meu servidor tem esse código, e você pode pedir aí para a própria plataforma gerar um para vocês de forma exclusiva, para garantir que tudo fique amarrado, ou seja, mesmo que de alguma forma alguém tenha acesso a esse hash, né, que ele consiga capturar lá na requisição o Access Token, ele vai ter que tentar também descobrir qual que é esse comando do Salt. E aí, quando a gente compila isso em Delphi em produção, todas essas constantes, tudo aqui, ela fica escondida no código, né? É o famoso env lá do servidor, ele fica como um arquivo oculto, tá? Então, veja que tem que quebrar muitas barreiras, né? A própria entrada no servidor. Então, tudo isso, toda essa camada aí, né, de segurança, não é tão difícil de fazer, mas é importante a gente ter atenção a todos esses detalhes para garantir que a operação ela ocorra com o maior nível de segurança possível. Vanessa, dá para criar mais camadas? Com certeza, tá, pessoal? Aí dá para a gente abrir uma porta aqui só para falar de cybersecurity. Nossa, é um universo aí de técnicas e de próprios códigos para facilitar. Mas no vídeo eu quero mostrar para vocês que mesmo não sendo tão complexo, isso aqui, para nós aqui da VisualSoft, é o básico que a gente faz para qualquer projeto aí de larga escala, tá? E mais uma vez, eu estou criando tudo isso junto. O que era o certo? Fazer microserviços, onde cada um faz esse processo de validação, para que, né, na ausência de algum, na falha de um, as outras operações elas possam acontecer. Mas como a gente está aqui no ambiente de construção, vamos desenvolver tudo isso junto, e aí quem sabe, né, de acordo aí com o tamanho desse projeto, eu já não mostro para vocês, né, depois dele pronto, como que podemos quebrar aí em microserviços. Aí chama o servidor principal, é o servidor principal que chama os outros microserviços, cada um com usuário e senha. Gente, é uma sequência aí de camadas de proteção que, olha, a pessoa tem que ser muito boa, né, para fazer uma engenharia reversa e conseguir quebrar aí todas essas seguranças, porque em algum momento ele vai falhar, até porque como a gente tem time, né, não fica exposto isso eternamente e tudo isso vira um ciclo de modificação. Eu acho que chega uma hora que ou o produto que tem lá realmente vale a pena, né, ao ponto de alguém criar alguma rotina para ficar monitorando isso, ou a pessoa desiste, fala, não vou perder tempo aqui. No caso de documento fiscal,
Obviamente, né, temos que trabalhar todas as questões de segurança, a LGPD nos obriga a isso, mas não estamos tratando de valor financeiro, não estamos tratando de dados que possa comprometer de alguma forma algum tipo de perca para a pessoa, né? Inclusive o próprio certificado também, ele é armazenado em formato aí de hash, né? Que ele está quebrado, é como se fosse um arquivo blob, mas está também com um contexto de segurança. Então, para descriptografar o certificado, também precisa passar pela regra do hash. Então, está tudo amarradinho aqui para a gente conseguir trabalhar esses conceitos de segurança. Pessoal, como eu falei para vocês, a questão da IA, né, é só saber que essas ferramentas existem, qual é o comportamento de cada uma, para que uma vez que você passe isso para a sua LLM, ele só faça parte de execução. Por isso que é importante as skills, tá, pessoal? Por isso que é importante ali você ter os MCPs configurados. Eu dei uma ênfase um pouquinho mais aí no começo, porque quando chega nessa parte de pôr a mão na massa, aí sim a gente vê a IA dando para nós essa produtividade. Legal? Então, a partir de agora, os próximos passos, nós vamos evoluir para sim, criação dos usuários por parte ali da empresa, né, para fazer esses outros serviços, e vamos também fazer o CRUD completo dos clientes da empresa, né? Então, aqui vai vir, não é mais a parte do usuário, isso aqui já está ok, mas como que a empresa, né, ela vai conseguir cadastrar um cliente para então fazer a emissão aí do seu documento fiscal, tá joia? Isso vai ser o nosso próxima entrega.